Nascido escravo, Martim Lutero. Capítulo 3. O que Lutero pensava sobre o ensino de Erasmo? Argumento 3. A explicação de Erasmo sobre o endurecimento do coração do faraó. Você interpreta as palavras: eu lhe endurecerei o coração, como se elas significassem minha longanimidade, mediante a qual tolero o pecador e que leva outros ao arrependimento, faz apenas com que Faraó torne-se cada vez mais obstinado em sua impiedade. Você trata Romanos capítulo 9, verso 18 e Isaías capítulo 63, verso 17 da mesma maneira. Entretanto, eu tenho apenas a sua palavra de que essas são as explicações corretas. É verdade que você cita Orígenes e Jerônimo, mas quem pode convencer-me de que eles estavam com a razão? Em suma, o resultado da sua explicação é inverter o sentido desses textos. Deus diz: endurecerei o coração de Faraó. Você faz Deus dizer: Faraó endurecerá o seu próprio coração. E atribui o endurecimento do coração do Faraó à misericórdia divina. Se você continuar assim, terminará por transformar a misericórdia de Deus em ira e a ira de Deus em misericórdia. Naturalmente, sabemos que a misericórdia de Deus pode produzir o endurecimento do coração de algumas pessoas, assim como a sua ira. Sabemos também que a misericórdia de Deus abranda alguns corações, assim como a sua ira. Todavia, isso não é desculpa para agora confundirmos a ira e a misericórdia de Deus. Ele diz que endureceria o coração do faraó, e então o afligiu e castigou com 10 pragas. E você quer transformar essas pragas em atos de misericórdia de Deus? Que ideia mais ultrajante poderia ser ouvida do que essa? A misericórdia de Deus se manifestou também quando ele suspendeu, vez após vez, cada praga. Quando o faraó parecia ter se arrependido, porém, aquelas pragas foram o meio usado por Deus para castigar o faraó e endurecer seu coração. Suponhamos que Deus endureça corações quando exerce a sua longanimidade, deixando de dar o imediato castigo. Ainda assim, o coração dos homens não será quebrantado senão pelo Espírito de Deus. Portanto, não importa qual processo seja usado, os corações são endurecidos segundo a vontade de Deus e também são quebrantados por ela. Você diz: assim como sob os mesmos raios de sol a lama é endurecida e a cera derretida, e, após as mesmas chuvas, o terreno cultivado produz frutos, e o terreno sem cultivo produz espinhos. Assim também, mediante a mesma longanimidade de Deus, alguns homens são endurecidos e outros se convertem. Entretanto, tal ilustração em nada ajuda a confirmar sua posição. Você garante que todas as pessoas são idênticas. Todas possuem livre-arbítrio. Todavia, é a eleição por Deus que estabelece a distinção entre os homens. Sem a eleição divina,
todos estão livres apenas para desafiar a Deus. Mas você afirma que não há eleição. O resultado disso é que você está diante de um Deus impotente. E homens e mulheres estão sendo salvos ou condenados sem o conhecimento dele. Deus meramente exibe diante deles a sua boa vontade. E em seguida, nada mais pode fazer, senão, talvez, ir participar de algum banquete. Isso é o máximo que a razão humana pode conceber. Porém, o que você fez foi confundir toda a questão, criando dois tipos de livre-arbítrio. Um representando pela cera e pela lama, e outro pelo terreno cultivado e o sem cultivo. Essas ilustrações são inúteis para você. Só fariam sentido se comparássemos o Evangelho com o sol e com a chuva. E se comparássemos os eleitos com a cera e o terreno cultivado. E os não eleitos com a lama e com o terreno sem cultivo. O Evangelho torna pior a condição dos não eleitos e aperfeiçoa os eleitos. Você inventou a explicação de que Faraó endureceu o seu próprio coração em face da bondade de Deus. Porque, segundo você afirma, é absurda a ideia de que um Deus que é bom pudesse ter feito isso. Mas quem diz que essa ideia é absurda? Somente a razão humana sente-se ofendida diante de tal ideia. Compete-nos aquilatar as ações divinas mediante a razão humana, a qual é cega, surda e ímpia? Com base em tais alicerces, a fé cristã inteira é absurda. Conforme Paulo diz em primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 23. É uma loucura para os gentios e uma pedra de tropeço para os judeus. Que Deus pudesse ser um homem, filho de uma virgem, crucificado, e se assentasse à mão direita do Pai. Pela razão humana, é certamente absurdo acreditar em tais coisas. Porém, seja como for, você não esclareceu a questão, ou asseverar que o homem é o responsável pelo endurecimento de seu próprio coração. Ainda precisa explicar-nos como é que Deus pode exigir que o livre-arbítrio faça coisas impossíveis. Como é que Deus poderia acusar o livre-arbítrio de pecaminoso se o mesmo não pode agir de maneira diferente? Você apela para a razão humana. Essas coisas são igualmente absurdas para a razão humana. Permanece o fato de que a atuação de todo o livre-arbítrio no mundo não poderá jamais impedir que os homens endureçam os seus corações, sem que haja a operação do Espírito Santo. Você tem dito que Deus não pode ter feito do Faraó o homem corrupto que ele era, pois Deus viu que tudo quanto fizera era bom. Porém, esta é obviamente uma referência à criação original de Deus antes da queda. A partir de então, todos nós, incluindo o Faraó, pertencemos a uma raça ímpia e corrompida. E mesmo que essas palavras façam alusão às obras de Deus após a queda, elas referem-se à maneira como Deus vê as coisas, e não os homens. Muitas coisas que são boas aos olhos de Deus
são más aos nossos olhos. Por exemplo, as aflições, as tristezas, os erros, o inferno e todos os mais excelentes feitos de Deus parecem maus aos olhos do mundo. O Evangelho é o melhor de todos esses feitos, e não há nada, entretanto, que o mundo odeie mais. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos argumentos.